Ok. Nessa parte aqui, a gente vai tentar, não, a gente vai calcular a complexidade do bubble, que é a maneira que a gente viu o bubble da outra vez. Eu meio que convenci vocês que o bubble ele era quadrático, mas agora a gente vai ver se realmente esse é o caso e como é que a gente chegaria a essa conclusão. Numa das aulas lá no passado, a gente viu o selection, a gente falou, eu acredito que foi o selection, a gente falou um pouquinho sobre contagem de operações. A gente vai fazer de novo uma contagem de operações aqui, só que no final, o que a gente vai tentar utilizar essa contagem de operações é para calcular qual é a complexidade do bubble, tá? Então vamos lá, o Gabriel vai ajudar a gente nisso daqui. Eu estou com o bubble aqui, o bubble implementado corretamente. E aí, nós temos que pensar o seguinte, as operações, nós temos operações simples, que a gente quer contar, operações mais complicadas. Sempre que você vai fazer contagem de operações, uma primeira pergunta é quais operações você vai levar em consideração. Por exemplo, a gente tem operações aritméticas, a gente tem operações de comparação, a gente tem comparações de atribuição, certo? E elas têm meio que pesos diferentes para cada coisa. Pode ser que a aritmética seja rápida, a comparação seja lenta, a atribuição seja mais lenta. Tem várias configurações que a gente tem nisso daqui. O fato é que a gente, se fosse lidar com cada um desses detalhes, a gente precisaria de, tipo, estimar o que tem em cada uma dessas operações. Uma outra abordagem é você meio que dar um chute para cima, dizer, olha, todas as operações eu vou considerar que todas elas demoram 1, e 1 é o tempo que a operação mais lenta vai demorar, certo? Você pode imaginar que você faz isso daí. Por que a gente pode fazer isso? Porque quando a gente for olhar, o que a gente está interessado é na complexidade. Quando a gente for olhar a complexidade, sempre que a gente vai analisar uma função, se eu pegar uma função que é maior, que ela cresce mais rápido, e essa função me der uma complexidade, a função original não vai ser uma complexidade pior do que essa, certo? Então, por exemplo, igual a gente está falando lá, se eu tenho x ao quadrado, se eu fizer um cálculo para 2x ao quadrado, vai estar dando o mesmo resultado. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai começar a contar as operações. Na linha 6, a gente vai colocar uma operação, porque vamos imaginar que tudo isso daqui conta como uma operação. Aqui na linha 7, nós temos uma operação. Na linha 8, nós temos uma operação. E na linha 9, nós temos uma operação, certo? Então, esses caras aqui dentro, eles me dão 4 operações. O que a gente precisa ver agora? A gente precisa ver quantas operações esse for aqui vai executar. Ele mesmo. Quantas operações esse for vai executar? Para calcular as operações desse for, a gente tem que ver que ela depende, na verdade, do valor de i, né? Concorda, Gabriel? Oi. Concorda? Vai depender do valor do i aqui, olha. Porque o i é o que controla quantas vezes o for vai executar. Certo? Então, se o i vale 0, ele não executa nenhuma vez, porque o j recebe 0, certo? O j não é menor que 0 e já sai. Se o i valer 1, ele vai executar uma vez, correto? Se ele vale 2, duas vezes. Então, na verdade, como é que eu calculo? Vamos dizer que eu tenho uma função r aqui que ela vai vir em função de i. Como é que eu calculo isso? Vai ser i vezes a quantidade de operações que eu faço aqui dentro. I vezes quanto, então? 4. O i vezes 4. Então, o meu ri aqui, vamos chamar aqui essa parte que eu tenho aqui dentro, ele vai me dar 4 operações, tá bom? Agora, a gente tem que calcular quantas vezes esse for aqui vai executar e quantas operações ele vai ser executado no total. Porque para cada vez que o for for executar, eu vou ter que contar as operações que eu tenho lá dentro, tá bom? Então, vamos pegar aqui, calcular o t aqui. Esse t vai depender de n agora. E aí eu tenho que descobrir quantas vezes esse cara aqui vai executar. E o que vai valer para cada uma dessas vezes? A primeira vez, o n vai estar valendo n-1. Então eu vou fazer, esse cara vai executar com r de n-1. Da segunda vez, vai valer com r de n-2. Da próxima vez, com r de n-3. E ele vai executar isso até
que ele vai executar uma vez com o R de 0. Certo? Concorda, Rafael? Gabriel? Sim. Concorda? A única coisa que a gente tem que fazer agora é tentar achar um jeito de converter esse carinha que a gente tem aqui em cima numa expressão fechada, certo? Nesse caso, bem, existe uma técnica chamada equação de recorrência, mas nesse caso, usar a equação de recorrência dá um tiro de canhão numa mosca, na verdade. Porque a gente consegue saber mais ou menos o que está acontecendo. Olha, o t de n vai ser o r de n menos 1. O que dá r de n menos 1? Vai ser 4 vezes n menos 1, mais 4 vezes r de n menos 2, que é r de n menos 2, que é 4 vezes n menos 2, mais 4 vezes n menos 3, até r de 0, que é 0, certo? Então nós temos esse carinha aqui, seria a solução que eu tenho para o t. Mas aí, a gente consegue resolver isso aqui numa equação fechada, concorda? O que a gente tem? Você fez vestibular recentemente ou não? Eu fiz em 2018. Então você lembra de soma de PAs? Sim. Como é que eu calculo a soma de uma PA? Qual que é a soma de uma PA? Eu tenho que pegar o primeiro elemento mais o último vezes o número de elementos dividido por 2. Então vai ser 4 vezes n menos 1 mais 0. Tudo isso daqui vezes n. Vezes o número de elementos. Aí a gente tem que calcular quantos elementos a gente tem. Quantos elementos a gente vai ter aqui? A gente vai ter... Vamos ver, se a gente começar com o n valendo 5, então vai ser 4... Isso aqui vai ser 4, vai ser 3, vai ser 2. Vamos pegar aqui, vamos colocar só o outro carinha aqui. N-4. Certo. Então se a gente tem com n valendo 5, então a gente tem aqui 4, 3, 2, 1 e o último aqui seria o 0, seria 5 elementos. Então isso aqui vai ser, na verdade, n elementos que eu vou ter aqui naquela soma. E tudo isso dividido por 2. A gente resolve isso, vai me dar 4 vezes n menos tudo isso aqui na verdade assim, menos 4 vezes n sobre 2, e daí a gente tira os 2 ali também, vai dar 2 vezes n menos 2n, certo? Ok, então a gente vamos só transpassar ela, transcrever ela aqui para baixo. Eu tenho que vai ser 2 vezes n menos 2 vezes n. Essa daqui seria a fórmula da contagem de operações que eu tenho no Bubble, certo? Mas aí eu queria perguntar, tudo bem, é muito legal você chegar na fórmula fechada, mas a fórmula fechada ela não é tão interessante, não é tão importante, porque para a gente chegar nela a gente teve que, por exemplo, ignorar diferenças entre operações, a gente considerou qual que é o máximo das operações e tudo mais. De certa forma, então, a fórmula fechada era só mais um exercício matemático. O que interessa é a complexidade que eu consigo dar para essa fórmula. Qual que é o O que eu consigo dar para essa fórmula aqui? Eu vou fazer uma pegadinha com você, tá, Gabriel? Eu posso falar que o t de n é O de n a quarta? Pode. Pode, eu posso falar. Repara que se eu falar isso não está errado. Então eu poderia falar que o Bubble, vamos colocar, o Bubble ele não é n ao quadrado, ele é n à quarta. Não, quer dizer, na verdade a frase que eu falei não tem nenhum sentido. Eu poderia falar assim, o Bubble ele é n à quarta? A resposta é sim. O Bubble é n à quarta. O Bubble é n ao cubo? Ele é cúbico? Sim. Sim, ele é. Na verdade, ele é n elevado a qualquer coisa acima de 2. Não é isso que interessa. O que interessa pra gente é qual que é a função mais próxima que eu consigo, a função mais apertada, digamos assim, que eu consigo usar para expressar a complexidade do t. Ok? Nesse caso aqui, eu poderia pensar assim, será que ele é
n elevado a 1? Poderia falar isso? O t está no O de n a 1, quer dizer, linear? Não, aí não. Não posso. Mas quadrático eu posso. Certo? Quadrático eu posso. Se eu conseguir alguma coisa mais justa do que isso, eu também faria, porque na verdade o meu interesse é achar a função mais justa possível. Mas não vai ter. Então, nesse caso aqui, basta eu falar que é n ao quadrado, que na verdade é aquele n vezes n que apareceu aqui. Tá bom? Essa daqui é, vamos dizer assim, a forma mais formal de você provar que o bubble ele é quadrático. A forma mais intuitiva é sempre você vai ver o seguinte, olha, quando você está fazendo uma função, a função tem um laço e esse laço decresce de 1 em 1, ele vai multiplicar o cara que está dentro, pura e simplesmente, e vai ser alguma coisa que é o tamanho do laço que eu tenho aqui vezes o cara que está dentro. O cara que está dentro, de alguma forma, também cai de 1 em 1. Ele também diminui de 1 em 1. Então, quer dizer que esse cara também vai ser alguma coisa que vai ser o tamanho desse laço. Aí eu vou ter que multiplicar o tamanho dos dois laços. Quando eu faço a multiplicação do tamanho dos dois laços, é aquela história que a gente viu na gravação passada, eu tenho que multiplicar a complexidade. Então, mesmo que esse laço aqui seja alguma coisa, parece... Eu vou executar isso aqui n vezes, esse aqui vai executar alguma coisa que vai ter que ser n vezes, linear também, e com isso eu vou multiplicar as complexidades e eu vou ter um quadrático aqui. Tá bom? Tranquilo, Gabriel? Tranquilo. Agora a gente vai fazer... Na verdade eu vou parar a gravação e vou começar de novo para a gente ver a complexidade do merge. Aí